No âmbito ideológico e moral, a gente tá deixando... a gente tá se deixando relativizar por algo que deveria ser muito caro pra gente, que é a liberdade. O Bolsonaro nunca, não vou falar nunca, mas assim, você acha que ele fica processando o cara que fala mal dele? Bom, se ele fosse fazer isso, ele ia fazer isso o dia inteiro. Então você vê que ele não usa já nem... fizeram bastante, né? Cara, vamos falar do Bolsonaro? Não são o filho dele não é presidente. Pô, mas quem é negável presidente é que eles ele. têm uma relação forte, né, os três. Pô, ali. mas quem que não tem relação forte com o próprio filho? E a cabeça faz a cabeça do outro, Peraí. né? Quem que não tem relação forte com o próprio filho? Não, exatamente. Peraí, o Lula também tinha com o filho dele. Por que as pessoas não falam do Lulinha, que Mas começou eles falam, colhendo né? cocô de Eles falam do Lulinha. elefante e virou bilionário? Não falam, cara. Hoje, quem que você ouve falando eu do ouço falar Lula? direito, mas deve ser Mas porque eu acompanho muito de muita- longe, cara. Muito longe, muito longe. A mídia não fala. A mídia não fala do Hoje a mídia Lulinha. tá falando que o Bolsonaro é É o quê? canibal. Putz, então... Mas E faz apologia à zoofilia. Tô falando sério, tem duas matérias. Cara, tem milhares de matérias. o dele cara nesse sentido. defende É as inacreditável. liberdades como ninguém. E isso pode parecer supérfluo para as pessoas, mas é a régua moral mais importante para se ter nesse momento. Vamos falar da... Falei esses dias até ainda da Nicarágua. O Ortega subiu ao poder em 79. Ficou até 90, se não me engano, 90 e pouco. Ficou um tempão fora do poder, ele voltou em 2006. Então, essa história de que, assim, o Lula, ele não é comunista, isso aí é teoria da conspiração da direita, que ele vai instaurar um comunismo. Eles falavam isso do Foro de São Paulo. Exatamente. O Foro de São Paulo era a teoria da conspiração até outro dia. Aí descobriu-se, né, aí o pessoal entendeu que era uma realidade, que ele é, sim, um grupo, né, inaugurado por Fidel e Lula em 94, né, se não me engano. E ele tem como objetivo, sim, fortalecer as forças comunistas na América Latina. Ele foi criado para fortalecer o comunismo na América Latina depois da queda da União Soviética. Então, ele é uma realidade. A América Latina inteira está sendo pintada de vermelho. Você vê até aquele mapazinho... O PT mesmo fez um mapa, né, dos países que já estão dominados pela esquerda. Então, quando o Lula estava no poder, não existia todo esse quadro comunista governando os países daqui da América Latina. Agora, além dele já ter mais aliados no poder, ele já tem o quê? As mídias do lado dele, ele já tem o establishment, ele já tem as universidades, os grandes bancos. E então, voltando, nenhum comunista chega do dia para o outro. Nem Lenin fez isso na Revolução Bolchevique. Existe todo um aparato estratégico. Um preparo. De engenharia social para que você consiga convencer as pessoas de que aquilo não é tão ruim. Esse é um nome bonito, né? Qual? Engenharia social. Engenharia social é bom. Porque é verdade. Aí você vê aquela mãozinha, né? Tipo São assim. Mas você 69 acha que- universidades federais, com reitores, toda uma estrutura burocrática, aparato. Agora, imagina que 60 universidades federais são de reitores voltados para a esquerda. Não duvido. E a força disso? Até a econômica. Tem algumas mensagens aqui, alguns dados que mostram exatamente isso. Eles recebem, em termos de recursos, o correspondente a uma cidade de 300 a 500 mil habitantes, com 30 mil, 25 mil alunos, 20 mil alunos. Então, é poder. Grana é poder. Esse pessoal tem poder e status. Mas você Com acha o cargo. que o Globo é comunista, por exemplo? A Globo é dinheirista, é diferente. Então, aí que eu quero entrar. Só que E eles isso são um abre... instrumento Quando da você é máquina. dinheirista... Então, eu como não acho toda que a a mídia. máquina é comunista. Eu acho que a máquina máquina é dinheirista. comunista. Não acho. Não, que mas Não acho que o seja melhor comunista, discurso para você fazer Ah. quando É o um progressismo. dinheirista É o progressismo, é isso. É o pega a trouxa. Que é a esquerda É o seguinte, Então, é isso que eu ideológica, acho. Eu acho que que é o a comunismo ideologia é da uma esquerda. ferramenta Mas o da progre- oligarquia para conseguir Ó, as coisas que eles mas, querem. Peraí, então, Eles são enganam, duas eles coisas aqui. O manipulam a progressismo é uma esquerda. ferramenta da esquerda, que é a relativização dos papéis na sociedade, da hierarquia, de tudo isso, inclusive da propriedade privada. O progressismo é a esquerda ideológica. Ele começa, né, com aquela cortina de fumaça bonita, né, ideológica, de aceitação de tudo, né, para que ele seja incutido aos poucos no imaginário, né, na consciência das pessoas. E aí, uma outra coisa que você está falando sobre o comunismo ser uma estratégia para um governo global, aí a gente entra também naquela teoria dos três poderes, né? Que hoje você tem comunismo soviético-chinês, né, russo-chinês, os socialistas fabianos e o Islã, que seriam três poderes que estão sempre brigando entre si, mas, ao mesmo tempo, tem dois sempre um do lado do outro, para que esses três poderes sempre estejam brigando e um dia um deles alce o poder, né, do globo. Essa é a teoria da nova ordem mundial. Entendi. Né? Mas e ela faz sentido, porque você tem o comunismo avançando, mas aí eu já discordo porque o socialismo fabiano, que seriam esses metacapitalistas, né, que seriam o terceiro poder, ele está junto com o comunismo, mas ele também financia, ao mesmo tempo que ele financia o Islã, ele financia o comunismo.
Então, é isso que eu... Que aí seriam os banqueiros, né? Tem todo Então, esse... é isso que eu tô achando hoje em dia. É que Não ninguém tem como saber, nem como tem que Eu não travar esse acho martelo, que os caras entendeu? que estão no poder são ideológicos, mano. Eu não acho. Eu Não, acho... mas eles querem grana, mas eles É. usam a ideologia como um instrumento. Exato, exatamente. Mas é então, isso. o fundo é uma guerra, uma dominância por poder. É só... Tanto basicamente... que, lindo, vai se em um Cuba, dia- vê se tem parada gay em Cuba. Vê se na China tem empoderamento feminino. Não tem, porque eles não precisam mais disso. Eles já dominaram. Então, você Isso não é só um acha que instrumento pro o governo totalitário. Teatro das Tesouras, ele fica só no nível esquerda? Claro. Você acha que ele não tá no nível direita também? Bolspetismo. Ele tá falando do bolspetismo. Bolspetismo. O bolspetismo. Como diria Beijo o pro Felipe nosso Moura Brasil. querido, Beijo, Felipe Moura Brasil. Mas não é... Mas não é o bolsopetismo. A retórica é essa. Tá, mas é tipo... Esse reenquadramento que o pessoal tenta fazer é esse. Eu acho que a gente tem que Mas é falso. Eu não sei se é tão fácil. Eu acho que... Não, mas Totalmente. existem acho que- teóricos Não, estudiosos do globalismo que falam... Eu não acredito. Não, globalismo... Eu não quero nem Não, que entrar assim, nessa... tipo, o Bolsonaro seria uma das peças desse... Né? Não, isso é coisa de louco. Isso é coisa Aí de você louco. vai Não pra é coisa Débora de G. louco, Barbosa e Bolsonaro tal. é peça Cara, de tabuleiro Você acha que internacional. não é? eu não acho que ele seja. Você acha que o Bolsonaro não tem podres? Cara, o Não, peraí, podre peraí. dele... O De que é o novo, podre de novo. dele? Sabe o que tá acontecendo aqui? A gente tá... Os bárbaros estão nos portões de Roma e a gente tá discutindo que vinho a gente vai tomar na hora do almoço. É o equivalente a isso. Você entendeu? A gente tem que ter noção de prioridades. Não, Total. Os bárbaros aqui, né, na minha Mas quem metáfora colocou os esdrúxula... bárbaros lá? Quem patrocinou os bárbaros? O Bolsonaro patrocina os bárbaros? Não é isso que eu tô falando. Ó, pensa, existe alguém... Existe uma oligarquia. A Não, você tá indo além. Você tá indo pra metacapitalista de novo. Sim. Tá. Não, É, achei que ele tava você falando de não- bolspetismo. É um papo que eu gosto até, mas eu entendo que sei. ele foge um pouco do âmbito do que interessa agora. Eu entendo. É que agora vocês estão preocupados se um vai ganhar, mas ó, o que eu tô falando é, não importa, se o Bolsonaro ganhar, o Brasil ainda vai continuar indo pra merda. Sabe por quê? O Brasil não tá indo pra merda. O Brasil, ele está totalmente desposicionado geopoliticamente, Desposicionado é top. Ou Os mal mesmos posicionado. criadores de Despiora. tá mal posicionado geopoliticamente pro contexto de conflito que vai acontecer nos próximos anos. Você acha que o mundo tá indo para um caminho melhor? Você acha que a Rússia vai desistir da Ucrânia, sair com as tropas e vai embora? Ou você acha que a OTAN vai falar, não, Rússia, fica aí na Ucrânia e ok? Não, nada disso vai acontecer. Você acha que a China não quer o poder em Taiwan? Você acha que não está Ele tá muito na noia do globalismo, isso é legal. acabando a hegemonia do mundo unipolarizado e a gente está vivendo uma mudança cíclica da dinâmica de poder no mundo todo e isso vai causar distorções Não, geopolíticas o Bolsonaro que é vai resistência. deixar o ambiente político e econômico ultra complexo. E o Brasil é Sim. um país que os professores não sabem dar aula pela internet. Cara, só Não, que calma, se o calma. Lula entra, ele entrega de bandeja o país nesse emaranhado. Por isso que o Lula é pior E aí que o já, Bolsonaro. pá. Seria O horrível, Bolsonaro, Lula. ele é a resistência. Ele é uma Eu resistência não a uma gosto de piora falar- muito acelerada do país, mas ele não é também uma proposta da gente começar a vamos lá. acordar Não, o de Brasil novo, não, mas- não, para mas, ó, essas não, não. ameaças, Mas esses aqui- Ao mesmo desafios tempo, a gente globais. tem um pouco de síndrome de vira-lata, de achar que a gente depende de outros países para alguma coisa. O A gente é Brasil colônia dos é Estados Unidos. completamente... Hã? De colônia dos Total Estados Unidos. colônia. Cara, a Total gente tem... colônia. Ó, vamos ir para um cenário catastrófico global. Tá todo mundo em guerra, todo mundo ferrado. O Brasil tem condições de gerar alimento para alimentar toda a população. A gente tem condições em relação a tudo, praticamente, Legal, ó, para ó, se manter. Vamos entrar na sua analogia aí. Estamos num cenário de catástrofe completo de guerra. Você inspirou muito. E o Brasil... A gente tem um problema real. Calma que a gente vai chegar nos tem- robôs. A gente tem um câncer. Nos Vocês robôs que pra fumam vape. não sei Calma que que a vocês gente estão vai olhando chegar. pra uma unha encravada daqui a 100 anos. Não, vamos deixar o câncer de lado só um pouquinho. Eu sei um câncer, tudo eu bem. entendo. Vamos Vamos deixar o deixar... seu Não, tem um candidato. câncer. Tem um câncer aqui. Vocês estão... Eu entendi, é isso que eu adoro. Mas é que eu acho que Débora tem um chama câncer Débora na G. mesa. Barbosa. Existe um câncer. A gente fala, esse câncer aqui é feio, amanhã ele pode voltar. Mas assim, existe um câncer. Mas supondo que a O gente resto é ilação. vença o câncer, o Bolsonaro ganhou. Vai, supondo. Estamos vendo no mundo que o Bolsonaro ganhou. Sim, senhor. Ele ainda é um mundo caótico e com muitos desafios, correto? A vida é assim. Exato. E tá ficando cada... Era pior. Era pior. Discordo. mundo Acho era que pior. a Você já falou com o tecnologia Narlock? Não. melhora muito. Meu. Já falei. Já Não, era entrevistou o pior há Narlock? 100, 200 anos atrás. Ué, mas isso daí sim. Mas O mundo mundo já pelo amor de foi Deus, melhor os antes, nossos há avós, 10 a nossa anos avó atrás. passou por duas Não. guerras ela queria voltar mundiais. pra época da Idade Média, pô. Eu não queria Ela puxar, eu considero o melhor dos cenários políticos. Vamos pousar a nave. Traz a nave. Pousa essa nave. Assim, Vai. Não, ó, o ponto é o seguinte. vamos.
Ó, existe um contexto geopolítico. E ele tá ficando cada vez mais em crise. A gente discorda que tá cada vez mais em crise geopolítica, não? É que a nossa discordo. história, ela é assim. Ela não tá assim. Ela é assim, né? Sim, Depende. e a gente tá num momento de baixa agora, num Cara, momento de desafio. em relação a quê? pegar... em relação a quê? Se você Tem pegar menos pessoas passando índice de vacinação, fome. desde que as Exato. pessoas... Mas é que se explodir uma guerra nuclear, meu irmão... É que se, Mas é né? que você tá esse colocando índice isso de na mesa. vacinação, o Então, problema mas não vai ser se esse. vier uma invasão alienígena, entendeu? Se Mas é que não estourar é mais uma a- gripe tipo, espanhola. É que a assim. guerra nuclear não é mais uma invasão alienígena. Não. Não É. é, mais Ela é alguma mais coisa- palpável do não que uma futuro invasão alienígena. distante. Beleza. Exato. Mas se os E tá robôs ficando cada dominarem, vez- você entende? Tá, mas os robôs estão muito distantes. Cara, a Ucrânia e a Rússia está perdendo a guerra na Ucrânia, certo? Tá perdendo território. A contraofensiva ucraniana tá ganhando território em cima da Rússia. O Putin não pode perder. Ele não pode perder. Se ele perder, ele morre. Fora que geopoliticamente a Rússia vai virar pária e vai ser totalmente isolada e eles vão se fuder muito nas próximas décadas. E isso não pode ser uma realidade para a Rússia. Então, ele tem um ultra incentivo de ganhar essa guerra. A OTAN é mais forte do que a Rússia. Só que eles também não podem perder, porque eles não podem deixar um mundo geopolítico onde é ok um país invadir um outro país, sendo que não é da OTAN. Só a OTAN pode invadir país. Entendeu? E, então, um não vai ceder o outro. E os dois têm bomba atômica. E a gente está chegando num momento onde o Putin não tem outra escolha a não ser usar medidas drásticas. Monark. Respira comigo um pouquinho. Junto. Não, Bem pensa dormido, aqui. bem dormido. Eu acho que você está sofrendo por antecipação. Pode ser. E eu quero que você sofra dores reais, não dores ilusórias. Uau. É verdade, mas esse é o meu ponto. Quando eu falo que a dor real que a gente está vivendo hoje é a iminência desse processo eleitoral, é porque a nossa prioridade é essa. A curto prazo, sim. A Eu entendo vocês dois. A médio e longo prazo, uma vitória do Lula vai ser péssima para o país em todos os sentidos. Você já foi perseguido na cultura de cancelamento. Isso. Existe uma grande possibilidade de regulação Esquerda, isso aí é dos na meios de esquerda. comunicação, inclusive na internet. Então, quer dizer, você vai ter não só a perda de credibilidade, que hoje nunca teve tão baixa a credibilidade e a confiança da população no Supremo Tribunal Federal, isso daí, então, a gente vai se esvaziar completamente. E outra, aquele negócio de virar para os filhos, o Justo falou muito bem, É verdade. muita gente já falava isso antes, mas você fala, poxa, olha o que está acontecendo, né, na nossa história. É você consagrar a imoralidade. Então, isso, para mim, são dores Consagrar a reais. imoralidade, perfeito. Mas são dores reais, porque isso vai acontecer, Perfeito. pode acontecer dia 31. Mas você acha que se o Bolsonaro ganhar, o Supremo vai baixar a bola e a censura vai acabar e a gente vai viver no mundo do Vamos lá. a perfeição? Supremo, você tem Senado. Senado forte, de base. Muito forte. A tendência com um Senado forte é, sim, Barrar o medidas início... ditatoriais. Não só barrar Supremo. medidas ditatoriais, mas chamar a responsabilidade ministros do Supremo Tribunal Federal que abusaram da lei e da É Constituição. porque só abusaram porque o Senado endossou, né? O Pacheco lá é capturado pelo Supremo Tribunal Mas Federal. eles têm ainda muito influência no Senado, né? Com uma base de senadores, inclusive com uma renovação grande que teve agora. A gente está falando de 27 senadores, 22 senadores dos 27 são novos. Ou seja, não estavam no Senado. Isso é ótimo, porque necessariamente remete ao fato deles não terem processos no Supremo Tribunal Federal. Não existe Famoso rabo preso. chantagem que pode ser realizada lá entre eles. Então, isso é ótimo. Então, a grande perspectiva que a gente tem é de um impeachment de ministro. Bolsonaro ainda vai nomear mais 2 ministros. Talvez você tenha impeachment de mais de um ministro. Porque você tem Barroso, você tem Fachin abusando, você tem Alexandre de Moraes. Todos, né, praticamente. Então Exato. não tem, né? Então, quando você tem uma conjuntura dessa, o cenário é bom, é positivo, para você acabar com o ativismo e passar daí a rodo uma reforma constitucional também. E tirar poder do Supremo Tribunal Federal. O Supremo tem muito poder, porque a Constituição é muito ambígua. A última ela palavra é muito é deles, ampla, né? muito Sim, mas subjetiva. você acha que isso vai acontecer de verdade? Eu, sinceramente, Cara, enxergo isso como uma grande reforma que pode ser realizada pelo a pelo direita Congresso. tá independentemente do Lula ganhar ou não, mas assim, já deveria estar muito otimista pelo cenário legislativo que a gente tem hoje.
Senado e... Vocês estão e com maioria. Congresso. A direita tá com Sim. maioria, né? Se bem que, será que é direita mesmo? Porque política é foda, né? Sempre vai ter gente que vai pro lado do barco. Isso sempre vai ter. E, então, Cara, espero que você esteja certo. Realmente, ter mudado o cenário... Lula eleito, isso não acontece. Com certeza. Ou talvez aconteça, porque o Senado ainda vai estar lá... Não, mas não consegue. Não consegue ter articulação entre executivo e Senado. O Senado vai ainda fiscalizar o executivo. A vida dele vai ser muito mais difícil. Mas aí, ao mesmo tempo, o custo da chantagem que ele vai realizar com os seus opositores, aqueles que pulam do barco, vai ser mais alto. Então, sempre tem gente que pula do barco. Gente do Centrão, que está hoje com o Bolsonaro, vai embarcar nessa, vai virar presidente de estatal, vai colocar apadrinhado lá na estatal, vai meter a mão, vai roubar como nunca roubou antes na vida. Porque daí o Lula ele vai jogar em... Ele vai tentar, como ele fala no discurso dele, né? Trazer a paz para o país. Porque o país não está em paz, Monark. Bom, realmente não tá. O que é a paz, né? Eu acho que tá. O país tá em paz? Que falta de paz que você vê. Pô, Guerra Diminuímos civil. o número de homicídio, Quando- diminuímos o número de assalto em banco, diminuímos o número de Só o violência no fato geral. de ter 40 mil mortes, que mesmo diminuindo a gente ainda tem por ano, sim, não mas é um cenário despiorou, de paz no né? país. Pois é. Mas no PT tinha quase 70 mil. Não, tudo bem. né? Ainda não era um caso de paz lá também. então. Era Não, pior. tudo bem. Mas a tendência A é ir pauta despiorando, séria, né? Segurança pública, muito É, séria. E tá é, correta bem e sério. tem que diminuir. Mas, assim, Sim. os números são bons. Bolsonaro entra também com uma... Flexibilização do armamento também vai ajudar. Flexibilização do porte e posse de arma. Você tem também a redução da maioridade penal, que é uma pauta do Isso. Bolsonaro. Pega o capitão Derrite, deputado federal eleito super bem aqui em São Paulo. Ele tem a pauta também para acabar com a progressão de regime no sistema penal, no sistema carcerário. De Natal, essas coisas A saidinha também, já né? foi, já acabou. Já? Já. Nossa, tô super por E dentro. agora você tem você vai acabar com a progressão. Seguinte, o cara pegou 30 anos regime fechado, 30 anos regime fechado. Porque hoje é uma Pode se palhaçada. comportar Hoje o igual cara um sai em príncipe, 6. né? Fica lá. Sim. Mas por que isso não passou? Bom, não passou porque o... Porque a então. cultura Foucaultiana da esquerda é de passar a mão na cabeça de bandido. Exatamente. Márcia Tiburi, um monte de apologista da esquerda só passa a mão na cabeça do bandido. Ele é vítima da sociedade. Maria do Rosário, ele né? não tem responsabilidade sobre os atos dele. Ele é só vítima do sistema opressor capitalista. Sim, eu concordo que esse pensamento não faz sentido nenhum. Apesar de que a gente tem que entender que a gente vive numa sociedade onde o Estado fode todo mundo mesmo. E tem muita gente que é fudida O pelo Estado. ou as pessoas... Não, eu concordo que deveria existir menos Estado. Aham. Mas é o Estado que ferra as pessoas ou as pessoas que estão O com a Estado ferra moral as zoada pessoas também, né? e as pessoas estão com moral zoada. Os dois, eu acho. Mas o Estado ferra as pessoas. Mas as pessoas O têm Estado já me responsabilidade. ferrou, tá ligado? Então, eu não Mas posso... você saiu De que por aí forma o Estado matando? te ferrou? Não. Você Não, peraí, saiu de por que aí forma o Estado te assaltando? ferrou? Não. Então pronto, É, né? exatamente. Tudo bem. Tudo bem, mas é que eu sempre tive uma educação boa, condição boa e tal. Perfeito. Né? Mas você se imagina numa condição... Por que você vai numa comunidade, numa favela, e tem gente que rouba e tem gente que não rouba? Tem gente que entra no crime organizado e tem gente que vai pra igreja. Por quê? E a maioria vai pra igreja. Não, É? eu acho que existir um ambiente precário na vida da pessoa não significa que ela com certeza vai ir para o caminho errado da coisa. Mas eu acho que no mundo onde o ambiente é muito bom e positivo, só tem bons exemplos, todo mundo come, eu acho que a tendência que é você não ter uma existe. população menos criminosa. Não existe assim. esse mundo onde todo mundo come. Nunca existiu isso na nossa história. Não, tem em nenhum partes país do mundo do que todo mundo. mundo come, né? Aonde? Não, assim, Partes todo mundo de come. países- Estão falando de sobrevivência ou de viver bem, né? Tem partes onde todo mundo vive bem. Não, mas esse pessoal que Cara. assalta e mata não tá preocupado com isso. Esse pessoal que assalta e mata quer status. O ladrão Todo de mundo quer carteira, viver o bem batedor também. de Não, esse carteira, o pessoal cara não que quer viver rouba bem. uma banana na feira, não é o cara que tá no narcotráfico. A gente não tá falando aqui de furto famélico. é. A gente tá falando de Mas, crime. tem muito traficantezinho que Cara, só você acha que quer o cara tirar começa a roubar uma grana. Quer banana? status. Ele não quer... Não, ele tem muita gente que é, quer grana. é, ele ele quer volta pro status, ele não poder. quer ser estagiário. Sim. Ele não quer trabalhar. Ele quer roubar... Mas é que Ele plantar quer maconha dá mais status, trabalho, eu acho. ele quer entrar pro crime organizado e ascender no crime organizado. Aham. Ele quer status, ele quer poder. É que você E tá ele- falando do traficante do crime organizado, é que tem o também... Não, mas qualquer cara que rouba em qualquer e mata comunidade, é um cara que não tem... o crime sistêmico é organizado, ele acaba com o batedor de carteira que tá fora do crime, entendeu? Nunca Claro, pensei que a então- gente ia falar tanto sobre crime. É, né? Que Mas coisa Deu doida. uma pivotada legal. Deu. Não, Mas não eu tô vou te dar reclamando, um... eu tô adorando. Não, Mas tudo bem, essa história retórica do... Faz todo sentido isso que o Marco Antônio tá falando. E eu vou te dar um exemplo um pouco fora, mas que vocês vão entender a analogia. Não é analogia porque tá dentro. Eu trabalhei no sistema carcerário em São Paulo. E aí eu lembro que uma das
primeiras red piladas, assim, em relação às mentiras que a mídia conta, era essa história de que as mulheres eram presas porque elas sempre... 90% das mulheres no sistema carcerário, na verdade, tinham arrogado para si crimes ou dos maridos ou dos filhos, ou sempre um macho opressor que ferrou ela até nessa hora. Então, tadinha. Veja esta bandida que virtuosa, né? Ela só tá lá porque ela ficou com pena do filhinho, né? Bom, e como eu trabalhava lá, eu estava 2 vezes por semana lá em Tremembé, no Butantã, do Capital, que era o Carandiru. E eu conversava com essas mulheres. E eu comecei a ficar curiosa. Eu li essas coisas e falava, mas não é possível. Comecei a conversar muito com essas mulheres. Te falo que, assim, de 300 mulheres que eu conversei em 1 ano e meio, nunca eu ouvi uma que estivesse lá porque estivesse cumprindo uma pena de um crime que ela não cumpriu. Era sempre essa história. Eu queria poder. Porque eu resolvi namorar o cara do tráfico. Mas por quê? Você queria grana? Também, mas era o cara poderosão do crime, do morro. Isso faz sentido em todos os âmbitos, tá? Mais sociológicos, né? Você tá ali um ecossistema, uma comunidade, onde quem tá com mais forte, mais rico, mais poderoso, tem também a maior proteção, mas tem também a ânsia por poder. A gente não pode... Uma coisa não tá desvinculada da outra. Você entende? Então, mas ela nunca não cumpriu. Ela nunca estava lá sem cumprir um crime. Claro, claro. Então, essa retórica, e isso vale para tudo. Mas vocês não discordam que depende muito do ambiente onde você é criado, isso vai favorecer você ter tendências violentas ou não? Ou não? Você discorda disso? Que a sua criação influencia? Cultura sempre influencia. A cultura sempre vai influenciar. E a criação dos pais também. Criação dos pais, religião, isso sempre vai influenciar. Com certeza. Então, é por isso que 99% de pessoas que estão numa situação, não de miséria, mas vivendo em favela, etc., vão optar por uma vida honesta, uma vida digna, e vão tentar ascender pela maneira correta, da maneira adequada, sem cometer crime. E sempre vai ter um percentual de pessoas que entram na cultura do crime. E cria-se, sim, uma cultura de crime. Porque de novo, é uma coisa que se retroalimenta. Tipo, pro crime organizado, você estar no sistema carcerário não te impede de executar, de continuar atuando dentro do crime. É lá onde você então, se forma é uma passagem. Crime. Exato, você se forma, mas assim, você tá lá, faz parte do ciclo. É cíclico. E aqui é muito você bom é preso, no Brasil. solto, preso, solto. Pra ele não é um problema estar preso. O cara não fica 30 anos preso. Mas é uma condição de merda que ele por fica. Isso que... Cara, eu te falo, em São Paulo, não confunda o sistema carcerário daqui com esses que a gente vê no jornal Rondônia. Lá de Rondônia, da Amazônia. Cara, o sistema carcerário de São Paulo não deixa a desejar pra nenhum tipo internacional. Te falo que eu estive lá, eu trabalhei lá. Cara, todo mundo tem cama, todo mundo tem comida, todo mundo tem custo de tudo, tem trabalho. Assim, é uma coisa que... pelo menos longe de mim, né? Mas assim, não é esse desespero que a gente vê aí no jornal, entendeu? Alardeando esses esquemas dessas cidades mais tem precárias. Os dois, né? Tem bom exemplo de prisão, mas tem... mas eu acho que a maior parte delas não é isso aí que a gente vê na TV, entendeu? Não, eu entendo. Mas o único ponto o único ponto aqui é que, tipo, eu sei que não é... tadinho do bandidinho que matou por um celular, tá ligado? Não é pra ficar com dó do cara. Mas esse discurso da esquerda do vítima da sociedade tem um fundamento, né? Tem uma raiz. E a raiz o mundo é injusto. O mundo é injusto. Mas ele sempre dependendo de onde você nascer, a sua vida vai ser pior ou melhor. A verdade é essa. Bem-vindo ao mundo. Bem-vindo ao mundo. Ele é injusto. Agora, a injustiça do mundo não justifica a forma como você vai lidar com seus problemas. Claro, claro. E aí que entra a moral. E sempre vai ter injustiça. O caráter, e sempre vai ter o cara que vai se dar muito bem, violando todas as regras, e tá tudo certo. Exato. Vis-à-vis Lula. Não é? Sim. A gente não tá falando disso, em essência? Sim. Um cara que rouba, que estrutura um esquema gigantesco de corrupção e hoje é candidato a presidente. Quer dizer, quer coisa mais triste do que isso? Não, isso é triste. Pra gente estar falando agora... Você justificar... Agora, isso daí vai ser o quê? Isso é um belo exemplo para qualquer bandido. Ele não é vítima da sociedade, né? Olha só que legal. Dá pra fazer tudo de errado. E eu ainda vou receber o voto popular. É verdade. Exatamente. A história da cultura do crime compensa. Mas pra mim, você falar que um bandido... tá roubando porque o sistema capitalista opressor desfavorece ele, é equivalente a você falar que um estuprador estuprou porque estava em celibato. Você entende? Claro. Então, mas não faz sentido. Não. Porque é isso que difere nós dos animais. E o maior motor de retirada das pessoas da extrema miséria e da pobreza é o capitalismo, é o livre mercado. Uma mãe com fome rouba fralda na farmácia, é um roubo, certo? É um roubo. Depende, é furto ou roubo?
Arroba é com a mão armada, No isso. Brasil tem jurisprudência falando que tudo isso daí é furto famélico. É que, eu te falo, nosso E tema eles é tão zoado. eles ainda misturam conceitos. Famélico você furta por fome, né? Que é uma coisa muito incomum, inclusive, de acontecer aqui no Brasil. Aí tem alguns casos que são processados, que são mandados aí, passam por todo o sistema processual e judiciário brasileiro, mas aí tem jurisprudência, bastante decisão judicial, falando que desodorante também, fralda também. Então, quer dizer, isso daí já não é um não debate já na área jurídica. Então, mas Aí isso a é um não gente debate. abre porta para aquele outro esquema nos Estados Unidos, né? Que assim, você tem um mínimo para roubar. Assim, até $800 você não é preso. Que é um Até tapa na Califórnia, cara não foi? isso daí. Pô, Tá acontecendo você direto entende? lá. Quando você começa a relativizar o que é roubo, o que é furto, que eu entendo que existe na nossa legislação, mas eu não concordo, você vai não. calhar num troço desse. eu entendeu? entendo, mas Teoria tipo, das janelas quebradas. você- Você tem que pegar qualquer ato delituoso e punir com a severidade da lei. Porque senão você exatamente. começa a flexibilizar tudo, Exatamente. aí vira uma várzea. A Califórnia e vários estados americanos que começaram a flexibilizar tudo estão sofrendo looting lá, que é a invasão das pessoas com sacola. E assim, sem o menor pudor. Segurança não faz nada. É uma loucura. Você tá vendo os vídeos, não? Não. Esses aí é E inacreditável. até porque eu te falo, cara, por incrível que pareça, a nossa sociedade, também por ser majoritariamente cristã, duvido que uma mãe hoje, que não tenha fralda ou comida, não vá bater na porta de uma igreja ou do que quer que Você tem seja, vários de lugares uma pra ir entidade antes. Exato. filantrópica ou religiosa e não consiga isso, entendeu? Não, eu entendo, mas o ponto que eu tava querendo dizer é o seguinte, existem casos onde pessoas cometem crimes que a gente acha justificável, entendeu? Por exemplo, se... A gente é muita gente. Não, Eu entendo que se uma mãe tá com roubar alguma- uma comida pro filho Eu é não- diferente do... Se você vê sei lá, uma pessoa em um estado de calamidade pessoal, aí você vê ela roubando uma garrafa d'água e umas bolachas. Você acha que o certo da sociedade é ver isso acontecendo, falar assim, roubou uma bolacha e uma borracha, é crime isso aí, cadeia pra você. Porque roubar envolve um... Mas é furto, é crime. A questão Tá, moral. você tá falando furto. Tá, vamos pegar essa pessoa e colocar na cadeia 4 anos porque ela roubou um pedaço. Tipo, isso parece justo pra vocês? Não é. Mas é o não que eu te parece falei, pra mim, isso entendeu? não acontece mais há uns 30 anos. Acontece, claro que acontece, cara. Cara, Não, tanto bandido todos que solto, você passam. acha a Faz 30 pessoa que anos que, vai... ninguém rouba comida no mercado porque tava com fome. Todos que passam pelo sistema Mas por vários são... motivos. Vários Vários motivos. as decisões judiciais são favoráveis à pessoa que cometeu o furto. E a pessoa ela não vai presa, ela não é detida muitas vezes. Tem uma série... Não, mas isso não é essa reconhecimento. perseguição Mas, toda. ó, E outra pelo- coisa, esse é o típico exemplo do professor de Direito Penal e Processual Penal, que é um baita de um demagogo e que vai só trazer esse lado da história. Falar, Que é é o exceção. mesmo professor que Isso é fala exceção, que entendeu? o sistema judiciário é racista estruturalmente. Não, claro, mas esse nem é meu ponto. O meu ponto é que existe um processo racional onde a gente avalia um crime e julga a condição pelo qual esse crime foi feito e vê se ele foi cometido justificadamente. Ou seja, a gente entende que existem seres humanos que eles estão em condições desfavoráveis e que nessas condições, certas coisas que a gente não faria em condições normais, pra gente, pra pessoa Será? normal, parece justificável. Cara, Acabei eu de não dar um acho- exemplo. Cara, assim, eu ó, não ia vamos achar, supor- eu não ia ficar bravo Cara, com a hoje mulher você que tem roubou um uma zilhão de bolacha programas porque tava passando sociais. fome, cara, você tem... Eu não ia Quanto ficar que é bravo o com ela. Bolsa... O Bolsa não, o auxílio... Mas não chega pra todo mundo, tem gente Cara, invisível. mas assim, você pode ir pra porta de qualquer restaurante que você vai conseguir... Assim, de falta de comida, eu acho que é muito difícil você não morrer no Brasil. Você vai pra porta de qualquer restaurante, qualquer boteco, você consegue um prato de comida. Então isso é Tem que ver roubar quantas pessoas comida morrem pra... de fome no Brasil todo ano, eu não sei. Não. Cara, esse número nem tem. Não tem, Esquece. não tem. Bom, alguém deve ter Não, tô morrido falando de que fome assim, no Brasil. alguém pode ser... Não. mas não é coisa Deve ter um africana, número. né? As pessoas não morrem de uma inanição sistêmica, como Busca tem nos aí, países da coloca, África, número de comunistas, mortes por entendeu? Não, vai fome. pegar fake news Meu, aí. Já aviso de antemão. Vê quantas pessoas em Cuba morrem Vai por ano. pegar Aí 33 sim, lá milhões eles de morrem. Bem brasileiros. na Nicarágua, na Se você Venezuela. acredita que 33 Aí sim. milhões de brasileiros passam fome no Brasil, você acredita também em unicórnio, você acredita Exatamente. em disco voador, aí você acredita em qualquer coisa. Pô, o Brasil não é um Não puta dá. país pica, né? Eu acredito que a gente passa fome aqui. O número de, Cara- número de moradores de rua, só pra você ter uma ideia, é estimado São Paulo entre é 1,5 milhão e 2 milhões de pessoas. Isso é gente pra No caralho. máximo. Extrapolado no máximo esse número. Porque os oficiais dá menos de 1 milhão. Aí você pega, por exemplo, o 33 milhões de brasileiros. Aí você vai ver quem conduziu o estudo.
Sabe? A gente tem que abrir o olho. Foram feitas com 12 mil famílias. O cara da assistência social que se vende lá como um rei. O cara que vai salvar a vida da pessoa vem lá com aquele papo, pergunta pra pessoa. Ele fala assim, ó, fala que você tá com fome, que é mais isso eu te falo aí com lugar de fala. Não tô falando do Brasil, tô falando de São Paulo, que foi onde eu vi, com os meus olhos. Eu tava lá, eu trabalhei lá. Os CTAs aqui de São Paulo, que são centros de acolhida para pessoas em situação de rua, para mendigos, como você queira chamar, eles têm vagas e as pessoas não vão. Eu trabalhei nesse centro de acolhida, junto com a Arca, com o Sabará. Muito mendigo prefere ficar na rua. Exato. Você tem lá cama, você tem comida, você tem chuveiro. Eles ficam vazios em determinadas épocas do ano. Isso. Os caras, muitas vezes, não querem ficar lá. Você falou invisível. Tem mais invisível que mendigo? É o cara mais invisível que tem, pelo menos nas grandes metrópoles. O Brasil é grandão, né? Tem muita gente no interior. Não tô falando que todo mundo escolhe ficar na rua, mas existe Daí você pega, por exemplo, a política do Bolsonaro de oferecer para o pessoal que estava no processo de regularização fundiária 400 mil títulos, inclusive com um monte de benefício para a pessoa produzir na terra, vender para o mercado local, ganhar dinheiro da prefeitura que compra do mercado local, inclusive deles. Quer dizer, cadê os 33 milhões que eu não tô vendo? Bom, pra mim é difícil ver porque eu não saio de casa, né? Então eu não consigo ter fisicamente essa... Você tem noção que o Lula falou no Entre Atos, naquele... Cara, tem números de 116 milhões de fome. Esse eu não acredito. Não, foi o que o Ciro usou. Esse foi o que o Ciro usou. Isso era metade da população brasileira morrer de fome. Eu teria que conhecer pelo menos alguém morrendo de fome. Monarca, isso é tudo engana-trouxa. Metade da população tá morrendo de fome. É tudo engana-trouxa. Esquece, isso daí é uma bobagem. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.